Olá amigos, estamos de volta. Eu sou o Thiago Arduin. Esse é meu canal, esse é o nosso canal, Canal Prosperidade. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os BDRs. O BDR é uma forma, é um mecanismo no qual você investidor, você pequeno e médio investidor, pode investir no exterior sem sair do Brasil, tá? Mas antes de continuar esse vídeo, os pedidos de sempre, que vocês se inscrevam no canal aí embaixo, dá o like, dá o joinha, isso é muito importante. Aciona o sininho no canto do seu vídeo aí, para o YouTube estar avisando vocês de novos vídeos, e compartilhe o canal com os amigos e com a família. Mas vamos lá. Bom, o que vem a ser o BDR? BDR é a abreviação de Brazilian Depositary Receipt, ou seja, recibos depositários brasileiro, ou recibo de depósito brasileiro, mais popularmente conhecido. E o que vem a ser isso na prática? Eu vou contar uma história breve para vocês entenderem o mecanismo, tá? Vamos colocar setembro agora desse ano, 2020, para você pequeno e médio investidor, investidor de varejo, para poder estar investindo em empresas, por exemplo, empresas norte-americanas, e você tem lá as maiores empresas do mundo, as empresas de tecnologia, como Amazon, Facebook, Google, entre tantas outras, você só tinha uma forma de fazer isso. Era você escolhendo uma corretora no exterior, principalmente uma corretora licenciada nos Estados Unidos, uma corretora que, além de ser licenciada nos Estados Unidos, aceita não residentes americanos, ou seja, estrangeiros, pessoas que não são norte-americanos, que aceite também que seja não residente, mas que seja brasileiro, fazer todo um cadastro, mandar toda uma documentação, isso inclui até passaporte, acho que coisa que muitos não têm, pequenos investidores. Fazer uma remessa internacional de dinheiro, ou seja, pegar o seu real, através do seu banco, por exemplo, transformar isso em dólar americano e mandar isso para essa corretora. Para aí depois disso, tá? Você poder estar investindo em empresas estrangeiras, principalmente empresas americanas, ou empresas que estão listadas, cadastradas nas bolsas americanas, tá? Os Estados Unidos é praticamente o único país que tem duas bolsas de valores, a bolsa de Nova York, também conhecida como NYSE ou NYSE, e a Nasdaq ou Nasdaq. As duas ficam na cidade de Nova York. E aí então, a partir de agosto, e isso foi liberado de fato agora 22 de outubro de 2020, recentemente isso, na quinta-feira passada, estou gravando esse vídeo no dia 26 de outubro de 2020, a CVM, que é o órgão do governo brasileiro, é a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM é quem regulamenta e fiscaliza Bolsa de Valores, mercado de capitais no Brasil. E é a CVM que regulamenta BDR também. A CVM, de fato, no dia 22 agora de outubro, liberou os BDRs para todos os investidores, tá? Investidor em geral, investidor pequeno, médio, investidor de varejo. Então você pode, a partir do seu home broker brasileiro, através da B3, que é a Bolsa Brasileira, comprar BDRs lastreados em ações americanas. E já vou explicar em mais detalhes como é que é esse mecanismo. E eu vou fazer um gancho aqui. Se o BDR foi liberado para investidor de varejo, para investidor em geral, agora em outubro, o BDR é liberado para quem então? O BDR é um mecanismo não muito novo no Brasil, já tem alguns anos aí. Só que o BDR só era permitido para investidor brasileiro que tinha mais de R$1 milhão em aplicações financeiras e aplicações de mercado de capitais, tá? O que significa isso? Esse investidor ele era classificado pela CVM como investidor profissional. O investidor profissional, aos olhos da CVM, é aquele investidor que tem mais de R$1 milhão aplicado em renda variável e renda fixa. Renda variável é ações, fundos imobiliários, por exemplo,
Renda fixa é Tesouro Direto, debêntures, CDB de algum banco, LCI, LCA, CRI, CRA, esses títulos de crédito aí. O que é uma coisa bem estranha, né? Porque investidor profissional é aquele que tem dinheiro, então. Quer dizer que se ele for um totalmente desconhecido do mercado de capitais, que não entenda nada do mercado de capitais e tiver R$1 milhão na mão, ele se torna profissional. Um conceito estranho da CVM, né? Tão estranho que todo o mercado de capitais, os analistas, os agentes autônomos, as corretoras, os economistas, os próprios bancos questionavam muito essa norma. Profissional porque tem dinheiro. Profissional deveria ser porque ele tem conhecimento, né? Mas não era esse o critério da CVM. Você, como brasileiro, pode operar derivativos, mercados de opções, né? Comprar puts. Pode perder todo o patrimônio da sua vida operando derivativo, mas não poderia comprar uma DBR, uma BDR, que é lastreada numa ação de uma boa empresa, de repente, norte-americana, listada numa bolsa de valores americana. Conceito estranho. Mas, finalmente, né, tardiamente, mas antes tarde do que nunca, a CVM enxergou isso e quebrou essa barreira. Qualquer pessoa pode estar investindo. Bom, e o que é de fato um BDR? O significado da palavra eu já falei aqui, é Brazilian Depositary Receipt, ou Recibos Depositários Brasileiros. Mas vamos lá. Vamos supor que você está no seu home broker e você quer ser acionista do Google, por exemplo. É famoso, é conhecido, vamos dar esse exemplo. Você vai lá, entra no seu home broker, digita o código do Google aqui no Brasil, do BDR do Google, que acho que é GOOG33 ou 34. Todo BDR não patrocinado, já vou explicar o que é isso também. Ele é número 33 ou número 34 no final, tá? Aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos ele tem um código diferente, uma nomenclatura diferente. Nos Estados Unidos não é padrão ter 4 letras e 1 ou 2 números, tá? Esse padrão é brasileiro. Então você entra no seu home broker, digita esse código GOOG33 ou 34, não me recordo agora. Vai ter um valor lá em reais convertido. Se você tiver saldo na corretora, você dá o comando, a corretora executa a sua ordem. Você fala, virei acionista do Google. Não, você não virou acionista do Google. O BDR funciona da seguinte forma. Você dá o comando no seu home broker. O home broker, através do seu home broker, a corretora envia a ordem, tudo eletrônico, tá? Eletronicamente falando, não tem papel físico, tá? É tudo eletrônico. A sua corretora transmite a ordem para a B3, que é a Bolsa Brasileira. A B3 transmite a ordem para um banco aqui no Brasil, que coordena o BDR. Esse banco brasileiro entra em contato com um banco lá nos Estados Unidos, que coordena esse processo do BDR. E esse banco lá nos Estados Unidos, que geralmente é um banco de investimento, vai na bolsa, ou na NYSE, ou NYSE, que é a Bolsa de Nova York, ou na Nasdaq, tanto faz, tá? E compra essa ação do Google. Vai depender da bolsa que ela está listada. Tá? Acho que o Google está listado na Nasdaq, ou Nasdaq. E aí, comprando essa ação, esse banco nos Estados Unidos guarda esse documento eletrônico nos arquivos dele, na contabilidade dele, transmitem a ordem de volta para o banco aqui no Brasil, o Banco Brasileiro, que ele comprou, efetuou e emite um documento comprovando isso, tá? Isso é muito seguro, muito sério, muito bem documentado, todo esse processo. Esse banco aqui brasileiro transmite a ordem para a B3, que é a Bolsa Brasileira. A B3 transmite isso para a sua corretora, e a sua corretora transmite para você através do seu home broker. Você indiretamente se tornou acionista do Google, dentro desse exemplo. Então, de fato, eu não tenho uma ação. Não, você não tem uma ação do Google. Você tem um documento que é lastreado, que é amarrado na ação do Google, tá? E para ficar mais simples isso, eu vou explicar de uma forma mais fácil. Isso aqui é uma nota de R$100. Dinheiro. Que a gente chama de dinheiro, tá? Isso aqui, imagina isso aqui seja uma ação de uma empresa. Uma empresa norte-americana, por exemplo. A ação do Google. A ação dela de fato, lá nos Estados Unidos. Aqui. Opa! Para facilitar o entendimento, né? Isso aqui é uma nota de $1. Dólar americano. Vamos colocar o dólar para ficar mais fácil. Vamos imaginar que isso aqui seja
a ação do Google. Só um exemplo, tá? Money, $1, $1, tá? Tá aqui. E vamos imaginar que esse cartão é PagSeguro, tá? Mas não sou patrocinado pela UOL, nem pelo PagBank, nem pelo PagSeguro, que é tudo a mesma coisa. É o cartão que eu tenho aqui. Não sou patrocinado, vou repetir. Então isso aqui é a ação do Google, no exemplo que eu dei. Isso aqui é um BDR aqui no Brasil, um BDR do Google. Ação do Google, BDR aqui no Brasil do Google. Entendeu a comparação? Esse cartão, ele vale alguma coisa se não tiver isso aqui? O dinheiro? Se não tem dinheiro, é só um pedaço de plástico e não vale nada. Tá? Isso é BDR. É um documento lastreado numa ação. Isso aqui é ação. Vale. Isso aqui é um BDR que vale isso aqui. Se não tiver a ação, não existe BDR. BDR existe, mas não tem valor. Eu acho que fica fácil entender assim, tá? Ah, então você vai falar, então quer dizer que o BDR pode ser falso? Não. Se a corretora te entregou o BDR, ele é autêntico, ele é verdadeiro. É um negócio muito sério. Você fala, nossa, que beleza, então eu posso investir em qualquer empresa do mundo? Sim e não. Esse programa, eles chamam de programa BDR, é um convênio da CVM com a B3, que é a Bolsa Brasileira, e alguns bancos brasileiros. Então hoje, no Brasil, tá? 26 de outubro de 2020 que eu gravo esse vídeo, vou colocar a fome de novo, existe 671 programas de BDRs. O que significa isso? 671 programas de BDRs. Que tem aqui na Bolsa Brasileira, na B3, 671 ações de empresas americanas ou ETFs, ou, eu não escrevi na folha, mas REITs americanos ou listados em bolsas americanas, na qual você aqui no Brasil, através da sua corretora brasileira, pode ser investidor, pode estar investindo. E o que é ETF? ETF é uma espécie de fundo de investimento que ele é negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma empresa, uma ação. Você compra como se fosse uma ação de uma empresa, mas é um fundo de investimento. É uma modalidade que está crescendo muito e que a tendência é que o ETF tome lugar dos famosos fundos de investimento. Você tem que ir no banco, é cota, é aquela coisa meio burocrática, meio fechada, meio trancada. Um fundo de investimento é isso. Um fundo de investimento que não seja fundo de investimento imobiliário, os FIIs, tá? Não estou falando dos FIIs. Os FIIs são cotas também, mas são negociados na bolsa como se fosse empresa, como se fosse ação. Mas tem as suas diferenças. Eu falo daquele fundo de investimento que o banco te oferece. É bem engessado, bem trancado. Para você vender aquilo, para você sair daquilo é ruim até. O ETF é aquilo. É um fundo, mas negociado na bolsa. Tem liquidez. Então é fácil de entrar e fácil de sair, tá? O ETF. A abreviação de ETF é Exchange Traded Fund. Tá? Me perdoe no português aí. Exchange Traded Fund. Tá? O meu inglês nessa parte não é muito bom. ETF. E é basicamente isso. E os REITs? Acabei de falar REITs. REITs são os Real Investment Trust. Esse eu já sei falar melhor, tá? Que é o primo rico dos fundos de investimento imobiliário. Os FIIs que nós temos no Brasil, fundos de investimento imobiliário, é o primo pobre dos REITs. Os REITs surgiram nos Estados Unidos na década de 1960. Os FIIs no Brasil, que é o primo pobre, surgiram no Brasil na década de 1990. O ano exatamente não vou lembrar, tá? A diferença é que os REITs eles têm muito mais liberdade de atuação e os REITs eles podem fazer empréstimos, emitir dívida, emitir debêntures, por exemplo. Lá eles dão outro nome, mas seriam as debêntures aqui no Brasil, para captar dinheiro e fazer investimento, ou até pagar dividendos. Já os FIIs no Brasil, eu acho que nessa parte os FIIs no Brasil são até mais positivos do que os REITs. Eles não podem captar dívida, eles não podem emitir nenhum título de dívida, não podem fazer empréstimo. E se eles precisam fazer um investimento novo, eles não têm dinheiro suficiente em caixa, os FIIs aqui no Brasil têm que emitir mais cotas, fazer uma emissão nova de cotas. FIIs não emite ações, emite cotas, tá? Você é um cotista.
mas são negociados na bolsa como se fossem ações. A diferença então é essa. ETF é um fundo aberto, negociado como ações. Essa é uma mania que já se esparramou para o mundo inteiro, o Brasil está entrando nisso. Nos Estados Unidos existem mais de 500 ETFs diversificados, desde índice de ações, das maiores ações, até de mineradoras de ouro. Tá? Nos Estados Unidos tem isso. No Brasil é restrito a poucos ETFs, mas está crescendo. Mas voltando para o BDR. Então, se você entrar no site da B3, eu até vou deixar o link aqui embaixo, você tem 671 BDRs que é lastreado ou em ações de empresas americanas ou em REITs americanos, que são os fundos imobiliários deles lá, ou em ETFs listados em bolsas americanas. Tá? Agora, desses 671, tá desde as empresas mais famosas, Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft, Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, entre outras, até fundos imobiliários, os REITs, que não são tão conhecidos, mas são bons REITs. Aí vem a questão. Quer dizer então que o negócio é não investir mais nada no Brasil, nenhuma empresa brasileira, e investir só em ETF? Não. Mesmo porque eu dei uma analisada nos ETFs listados na B3. Analisei as empresas que estão por trás desses ETFs, né, no lastro do ETF. E várias delas são empresas que hoje, por conta até do Covid, né, da pandemia, do bichinho, são empresas que não estão muito boas, não. Tem empresas americanas ruins até. Não é porque é Estados Unidos que todas as empresas são boas. Tem várias empresas ruins ou que estão ruins do ponto de vista financeiro lá nos Estados Unidos. Então investir em investir em BDRs é o mesmo critério de investir numa ação de uma empresa aqui no Brasil. Você tem que estudar ela antes, analisar ela antes. Esse é o ponto. Agora eu quero fazer já uma observação aqui. Esses BDRs que eu estou falando, a B3 chama eles de BDR não patrocinado nível 1 ou BDRN. O que são? O que vem a ser exatamente BDRN ou BDR não patrocinado? Essas empresas norte-americanas ou esses fundos imobiliários americanos, os REITs ou os ETFs americanos, que são o lastro dos BDRs, eles estão aqui no Brasil, como eu já expliquei, através de um banco brasileiro e um banco norte-americano fazendo as trocas de informações e as amarras. As próprias empresas não têm vínculo nenhum com isso. Então elas não vão divulgar balanço em língua portuguesa, elas não vão divulgar informações em língua portuguesa, não vão divulgar relatório nenhum, nem comunicado nenhum. Quem transmite alguns comunicados e alguma coisinha em língua portuguesa é o bancão brasileiro que faz parte do programa de BDR. As empresas de fato nem sabem disso. Para você entender. Elas podem até saber, mas elas não têm envolvimento nenhum. Mas é um negócio bom, é um negócio sério, é um negócio garantido. Aí eu falei para vocês, no começo do vídeo, que vocês também podem estar abrindo uma conta numa corretora nos Estados Unidos, diretamente, mandando reais para lá, fazendo a conversão para dólar americano, e investindo diretamente nas empresas, tornando acionista das empresas de fato. Isso hoje é permitido ainda, mais fácil do que antes. Por quê? Porque já tem algumas corretoras que estão nos Estados Unidos que já tem suporte em língua portuguesa, site em língua portuguesa. A mais famosa hoje é a Avenue ou Avenir, tá? Os dois jeitos são válidos. Não sou patrocinado também por essa corretora, tá? E ela foi fundada pelo Roberto Lee, que é um brasileiro. Já foi dono da Clear Corretora. A Clear Corretora é uma corretora brasileira, foi vendida para o grupo XP. E ele foi para os Estados Unidos e fundou essa corretora. Avenue ou Avenue, que é o jeito correto de falar. Essa corretora tem site, atendimento por telefone, atendimento por chat, atendimento por WhatsApp, por e-mail, toda uma estrutura em inglês, espanhol e português. O foco dessa corretora, ela é a mais famosa, mas estão surgindo outras. O dono tem um bom expertise, tem já experiência no ramo, por ter sido fundador e dono da Clear Corretora.
O foco deles é o público estrangeiro, o público que não é americano, o público latino-americano, principalmente brasileiro. E o cadastro nessa corretora, na Avenue, é um cadastro muito mais simplificado, é um cadastro muito menos burocrático e você consegue transmitir dinheiro para eles através de uma simples TED bancária. A TED bancária é como se você fosse transmitir dinheiro do Brasil para o próprio Brasil, porque eles têm convênio com uma casa de câmbio aqui no Brasil. Você faz a TED para essa casa do câmbio no Brasil, essa casa de câmbio transmite o seu dinheiro já convertido em dólar para a Avenue lá nos Estados Unidos. A sede dela, inclusive, é em Miami, na Flórida. E fazendo isso de forma muito mais simplificada, você também pode estar investindo diretamente nessas empresas norte-americanas, diretamente. Mas voltando ao BDR, fazendo uma comparação aqui. Você investir através do BDR e através de uma corretora nos Estados Unidos. Quais são as vantagens e desvantagens? Vamos para as vantagens primeiro. A vantagem, que é um processo por BDR muito mais facilitado, porque afinal você já tem... Vamos já considerar que você já tem o cadastro na corretora no Brasil. Se você não tem ainda, você pode estar fazendo. Não é nada muito complicado hoje em dia. É bem simplificado. Quando você opera o seu home broker na corretora brasileira para investir em BDRs, é como se você estivesse investindo numa ação de uma empresa brasileira listada na B3, que é a nossa bolsa aqui no Brasil. É um processo bem simples também. Todo o trabalho e mão de obra de fazer toda essa operação, conversão para dólar, pagar taxa, spread cambial, IOF, transmitir isso para os Estados Unidos, a informação voltar, fica por conta do programa BDR, como eu já expliquei, é a B3, a corretora brasileira, o banco brasileiro e o banco americano, que faz todo esse processo. Você vai ter um custo por isso, obviamente, né? Na declaração anual, quando vira o ano, que a corretora tem que te mandar um relatório, que é o informe de rendimentos, para você declarar no seu imposto de renda, o BDR vai estar constando lá como se fosse uma ação brasileira, né? Você vai declarar como se fosse um investimento brasileiro, mas é um investimento no exterior. Mas para você declarar isso no seu imposto de renda é muito mais simplificado. Bom, basicamente as vantagens são essas do BDR em cima de você mandar o dinheiro para o exterior diretamente e investir através de uma corretora americana. Vamos para a desvantagem agora do BDR. Primeira desvantagem. Você tem menos opções de investimento. São 671 BDRs entre ações, REITs e ETFs. Se você for investir diretamente no exterior, abrir uma conta, uma corretora lá nos Estados Unidos, você tem mais de 5.000 opções entre ETFs, REITs e ações de empresa. Então são 671 aqui contra 5.000 lá. Essa é a primeira desvantagem. A segunda desvantagem: por mais que você esteja lastreado em dólar, o seu dinheiro está aqui dentro em real, quando você investe em BDR. Sendo que quando você manda o dinheiro para o exterior, para uma corretora nos Estados Unidos, o seu dinheiro realmente é dólar americano. Você está diversificado geograficamente. O seu dinheiro não é um real lastreado em dólar, que é o BDR. Quando você manda para a corretora no exterior, você está em dólar de fato. Seu patrimônio está protegido em dólar. Você está protegido do risco Brasil, do risco fiscal, do risco político, do risco cambial. Bom, o BDR também está protegido do risco cambial, mas seu dinheiro está lá fora. Se amanhã isso aqui o Brasil virar uma Venezuela, se tiver um confisco no Brasil, você está protegido. Essa é outra desvantagem do BDR. Se tiver um confisco aqui, você não está totalmente protegido do risco país, do risco Brasil. Uma outra desvantagem, eu não sei se é bem uma desvantagem, tá? Vamos fazer uma comparação aqui. Quando você faz investimento através do BDR, você é isento de IOF. Quando você manda dinheiro para o exterior, você é tributado pelo IOF. Porém, quando você manda dinheiro para os Estados Unidos, você é tributado pelo IOF uma vez só. Porque o seu dinheiro está lá. Você vai lá, vamos supor, investe em empresas norte-americanas, numa corretora lá.
Aí você pega um dia e fala, eu não quero mais investir nessas empresas. Você vende as ações. Beleza, você vendeu. Mas o seu dinheiro continua lá, em dólar, na corretora. No BDR, se você vender o BDR, o seu dinheiro vai voltar para o Brasil. Então você vai ser taxado pelo imposto de renda, vai ser taxado pelo bancão americano, vai ser taxado pelo bancão brasileiro, vai ser taxado pela corretora e pela B3. Por menor que seja, você vai ser taxado. E esse dinheiro volta para cá, sendo tributado, né? Imposto de renda. O leão morde. E lá não. Lá você vai ser taxado assim, se você tiver lucro nessas ações. Você comprou por, no exemplo, $1 e vendeu a $2. Você teve um lucro de $1, o ganho de capital. Você vai ser tributado lá nesse ganho de capital. E só. Seu dinheiro está lá. Você pode estar reinvestindo em outra empresa, em outro papel. Papel no sentido de ações, ou REITs, ou ETFs. Uma outra coisa. Quando você investe em BDR, toda vez que tem dividendos, que a empresa que você investiu paga dividendos, quando é BDR, o dividendo volta para você, para o Brasil. Então você é taxado pela corretora, você é taxado pelo bancão americano, você é taxado pelo bancão brasileiro, você é taxado pela B3. E em cima dessa taxação, o governo brasileiro vai morder também imposto de renda nos dividendos de BDR. Fora que esse BDR, esse dinheiro volta para o Brasil, se você quiser reinvestir, de novo esse caminho, taxação, tributação. E quanto que é o imposto de renda no Brasil sobre dividendos de BDR? É a tabela padrão do imposto de renda no Brasil. É aquela tabela padrão que eu falei num outro vídeo aí, eu até posso estar deixando um link aqui. Se você tiver um ganho mensal de dividendos em BDRs de até R$ 1.903,98, você é isento do imposto de renda aqui no Brasil. Se você for tributado mensalmente se você tiver dividendos mensalmente através de BDRs de mais desse valor, acima desse valor, R$ 1.903,98, o governo brasileiro começa a tributar você na tabela progressiva do imposto de renda. Começa com 7,5%, vai para 15%, 22,5%, e acima de 4.900 e alguma coisa em reais mês é 27,5% de imposto de renda. Uma outra desvantagem do BDR em relação a investir diretamente no exterior é a questão do ganho de capital. Mesma coisa, você compra um BDR lastreado em Google. Eu vou chutar o valor que eu não lembro de cabeça. Vamos supor que você pague, aqui no Brasil, R$100 nesse BDR, que é lastreado na ação do Google lá fora, lá nos Estados Unidos. E aí você resolve, por exemplo, vender esse BDR. Você vem com toda essa taxação de volta, para esse dinheiro voltar para o Brasil. E o ganho de capital, você vai ser tributado em pelo menos 15% aqui no Brasil. Sendo que se você investir diretamente no exterior, dependendo o valor que você teve o ganho de capital, você tem uma certa isenção lá nos Estados Unidos. O dividendo nos Estados Unidos, esse sim é fortemente tributado, tá? Dividendos lá nos Estados Unidos diretamente, ele é tributado em até 30%. Na média é 30%. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Porém, se você for investidor não residente e você trouxer esse dividendo para o Brasil, os 30% que você paga lá, você abate aqui. Então, se a alíquota nossa é 27,5% aqui no Brasil e você pagou 30% lá nos Estados Unidos, então você não paga o imposto de renda aqui. Você não é bitributado. Mas aí a questão vem o seguinte: se meu dinheiro já está lá no exterior, na corretora no exterior, em dólar, realmente em dólar, não dolarizado igual o BDR, eu já fui tributado 30%, para que eu vou trazer para o Brasil? É uma hipótese que eu levantei. Mas você pode estar deixando esse dinheiro lá e reinvestir. E para reinvestir, como já está lá, você não vai ter todas essas taxas de transformar real em dólar, uma taxinha que a corretora cobra
corretora vai cobrar por fazer a operação lá nos Estados Unidos, tudo bem, mas você não vai ter a taxação da B3, a taxação do bancão aqui e a taxação do bancão americano. Por menor que seja, tem as taxas e as despesas. E você coloca isso na ponta do lápis, no médio e longo prazo, dá uma diferença. Bom, e por que eu te contei tudo isso? E por que eu falei tudo isso? Para você saber que agora você tem a oportunidade de investir no exterior, sem sair do Brasil, com facilidade e com segurança. Essa palavra você tem que olhar em primeiro lugar, segurança. E lembrando que se você investir em BDRs, você tem 671 opções, entre boas e não boas. E se você investir diretamente, você tem mais de 5.000 opções. Bom, esse canal é um canal educativo. Então, o que eu aconselho a vocês? BDR é ruim? Não, não é ruim. Se você é novo em investir no mercado de capitais, se você é novo em investir no exterior, conhece pouco sobre investimento no exterior, mas quer investir no exterior e ter o seu dinheiro dolarizado, espelhado em dólar, lastreado em dólar, comece com BDR. O BDR é fácil, é simples, é seguro e você diversifica geograficamente seu dinheiro sem correr riscos, sem ter burocracia. E conforme o tempo você for se especializando mais, estudando mais, conhecendo mais o mercado, quem sabe você pode abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos, como a Avenue ou a Venue, por exemplo. Não sou patrocinado por eles novamente, é só um exemplo, que é uma corretora que parece ser bem confiável. Investir diretamente. E já faço mais um gancho aqui. Se você acha, e eu acho isso particularmente, que continuar investindo na B3 das empresas brasileiras é ainda bom negócio, não deixe de investir no Brasil. Invista no Brasil, nas empresas brasileiras. Invista em fundos imobiliários brasileiros. Mas diversifique. Invista uma parte do seu capital em BDRs ou diretamente. Dolarize uma parte do seu patrimônio. É importante você ter isso. Você se protege de alguns riscos. Risco cambial. Se você quiser se proteger do risco Brasil, risco político, aí você tem que mandar diretamente para o exterior. Uma corretora no exterior em dólar americano. Bom, e por que eu falei tudo isso aqui nesse vídeo? Já tem vários vídeos no YouTube falando sobre BDRs. Eu vim aqui fazer essa introdução de BDR pela seguinte forma. Que a partir de hoje, eu vou estar falando também não só de empresas brasileiras, mas também de empresas americanas. E vou priorizar as empresas americanas que têm programa de BDR, tá? Não adianta eu pegar uma empresa americana que não tem BDR, que não está no programa de BDR. Para que eu vou falar dela? Não tem BDR. Então eu vou começar com empresas norte-americanas, empresas estrangeiras que estão lastreadas em programa de BDR. Da mesma forma que eu falo das empresas brasileiras, eu vou estar falando dessas empresas, tá? Números, tendências, perspectiva, o setor de atuação. E vou pegar empresas boas, que pagam bons dividendos, que tem um histórico bom de dividendos, que tem uma situação financeira e econômica boa, que não está na berlinda, né, que não está na perereca, como algumas empresas americanas grandes estão. Pois é. Eu fiz um levantamento entre fundos imobiliários, os REITs americanos, e empresas americanas. Fiz um levantamento, pelo menos mais superficial, dos números econômicos financeiros da contabilidade dessas empresas, 600 maiores empresas. Mais de 600, na verdade, fiz esse levantamento. Eu gastei muitas e muitas horas fazendo isso. E olha, eu vi grandes empresas americanas que têm atuação global, que os números não estão muito bons, não. Essa pandemia, esse bichinho, vamos falar assim, pegou elas em cheio. E eu confesso que eu fiquei muito surpreso com os números. Tem muitas boas empresas, mas tem empresas grandes, boas, que não estão boas, não. Então eu vou estar falando das boas empresas, tá? Em todos os sentidos, principalmente no money, né? Esse é um vídeo que ficou grande, tinha que ficar grande porque eu tinha que detalhar isso. Então, só recapitulando, BDRs é os Brazilian Depositary Receipt, que são recibos depositários brasileiros. São empresas americanas lastreadas, tá? São
títulos brasileiros, BDRs, lastreados em empresas americanas. É um lastro. Sem ação não existe BDR. Você tem proteção cambial, mas não tem proteção do risco Brasil. É um bom negócio investir, principalmente para quem está iniciando, está começando, não entende muito disso, desse segmento estrangeiro, de empresas estrangeiras. E deixo aqui um conselho. Comece por BDR, para quem não conhece muito. E o segundo conselho, fundamental: não invista em qualquer BDR. Não compre BDR de empresas da modinha. Vou dar um exemplo. Comprar BDR de Facebook, por exemplo. É uma boa empresa, dá lucro, mas está muito caro e praticamente não paga dividendos. É a empresa da modinha, a empresa do momento, a empresa que todo mundo está investindo, o mundo inteiro está investindo nessas empresas, as empresas de tecnologia. Eu dei um exemplo aqui. E ao longo desse canal eu vou estar falando de várias empresas, demonstrando elas. Bom, esse era o recado que eu queria transmitir hoje. Espero que tenham entendido. Críticas, dúvidas, sugestões, deixe na descrição aqui embaixo do canal. Mais uma vez agradeço a sua atenção, sua paciência. Um beijo para vocês. Muito obrigado. Tamo junto.